Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado. Nossos temas têm sido as pessoas que testemunharam dentro do Evangelho de João acerca de que Jesus é o Messias. E hoje nós vamos dar continuidade, Vamos conhecer aí pelo menos dois personagens, que também, juntamente com João Batista, que foi o tema dos dias anteriores, que também testemunharam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido pela palavra. Então, aproveita, eu quero logo salientar que é de suma importância que você fique até o fim. Sabe por quê? Porque com certeza o nosso Deus deseja falar a mim e a você que está aqui junto comigo. Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, tá bom? Também deixa o teu gostei, o teu like, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Recados dados? Agora eu quero te convidar a juntos buscarmos a presença de Deus em oração e logo em seguida cairmos lá dentro, como diz a história do estudo de hoje. Então vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder, ainda mais como um dia como hoje, estudar a Tua Palavra, Pai. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que Ele nos dê o discernimento, a luz de vida, para assim como essas testemunhas que estamos tomando conhecimento, nós também venhamos a ser testemunhas de que Jesus, o Deus a quem nós seguimos e servimos, também vamos dizer assim, um Messias para nós hoje também. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a Tua paz, é isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é terça-feira, dia 22 de outubro, uma data bastante especial. O tema do nosso estudo é os dois discípulos de João. No nosso estudo de hoje, na nossa lição, vai apresentar aqui uma breve introdução e logo em seguida um contexto bíblico. Então a introdução, a parte que eu separei, diz assim, dois discípulos de João estavam com ele quando Jesus passou. Eu quero te levar a imaginar essa cena. Imagine você estando ali com o seu amigo, o seu mestre, pessoa que lhe ensinava acerca da Bíblia, João Batista. E aí, em um determinado momento da conversa ali, do momento de comunhão, de socialização, o João Batista olha para você e diz: olha quem está passando ali, o Cordeiro de Deus. Olha quem é que está passando ali, é o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando essa cena, porque João Batista ele falou de forma tão natural, como, vamos dizer assim, se fosse algo simples, se fosse algo pequeno, algo corriqueiro, algo normal, ver o Cordeiro de Deus passar assim, como quem não quer nada. Interessante foi a atitude dos dois discípulos de João Batista que estava ali junto com eles. Até então, o contexto bíblico não menciona o nome deles, mas fala qual foi a atitude deles. A atitude deles foi seguir Jesus. Passa a ideia de que eles não deram muito caso a João, como se eles não se importaram com a situação de João, de estar sendo trocado por outra pessoa. Mas o ponto interessante é que o texto fala que João Batista, de certo modo, já tinha preparado eles, dizendo: olha, vem alguém que é maior do que eu. Vem alguém que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, aqueles discípulos que acompanhavam João e o seu ministério já estavam cientes de que quando o Messias chegasse, eles deveriam seguir. Então, o ponto fundamental e forte desse contexto não é o aparente abandono dos discípulos de João para seguir Jesus, mas sim a prioridade que aqueles dois discípulos tiveram na sua vida. Isso leva a gente a refletir no seguinte aspecto: será que, de igual modo, nós teríamos coragem de certo modo, abandonar vamos dizer assim, a rotina, a situação normal e corriqueira do dia a dia? Tomar uma atitude drástica, uma atitude, vamos dizer assim, difícil, de seguir e viver uma nova realidade de vida. Será que nós teríamos essa coragem? Aqueles dois homens demonstraram a sua grande convicção. De que tipo? É o Cordeiro de Deus? Eu não vou perder tempo.
Eu não vou adiar, eu não vou marcar uma data melhor, um momento melhor para se entregar, para conhecer Jesus, não. É hoje e é agora. Por isso que eu e você devemos aprender com esses dois discípulos, a qual nós vamos meditar hoje. Porque eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E foram ao encontro de Jesus. Que nós possamos fazer o mesmo. O contexto bíblico de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 39. Diz assim, ó. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Aqui é o contexto a qual nós estávamos conversando agora há pouco, né? E acrescentou mais algumas informações. Jesus estava passando, eles viram Jesus e ali começaram a seguir Jesus sem dar nenhuma palavra. Até que Jesus para e questiona eles, disseram, olha, o que é que vocês desejam? Por que é que vocês estão me seguindo? Como eu posso ajudar vocês? E aí eles reconhecem Jesus chamando de mestre, né? Rabi, Rabi, para onde é que o Senhor vai? Onde é que o Senhor está hospedado? Jesus diz, venham e vejam. Aqui foi o primeiro convite de Jesus, para que aqueles 2, de fato, o seguissem. E assim eles fizeram. Foram e passaram um dia com Jesus. Eu separei mais alguns pontos aqui, e o próximo ponto diz assim, ó. Desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram um dia com ele. Você já imaginou o que é passar o dia com Jesus? Jesus até então não tinha iniciado seu ministério. Era como se fosse o dia comum de Jesus, né? Fazendo coisas comuns. Como seria passar o dia com Jesus? Para e pensa agora. Imagina, reflete. Como é estar com Jesus? Jesus faria o quê? Quais são as ações de Jesus? Como é que Jesus se comporta? Jesus tira um cochilo depois do almoço? Jesus, ele tinha um hábito, sei lá, de fazer exercício físico? Como seria o dia com Jesus? Bom, eu ainda não sei, assim, na realidade, fisicamente, pessoalmente. Mas o meu desejo é não apenas passar um dia com Jesus, mas toda a eternidade com Jesus. Eu espero que esse desejo não seja só meu, seja também seu. Porque por meio de Jesus, existe essa possibilidade, existe essa chance certa de, muito em breve, não vivermos apenas um dia, mas toda a eternidade ao lado de Jesus. E eu creio, pela fé, que vai ser maravilhoso. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó, devem ter sido realidades transformadoras, porque em pouco tempo o desejo deles era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. E logo em seguida é mencionado, né, que um dos 2 discípulos que estavam ali com Jesus, um deles se chamava André, que era exatamente o irmão de Pedro, né, conhecido também pelo contexto bíblico de Simão. E logo em seguida Jesus conhece eles, né, é apresentado ali, e aí Jesus troca o nome dele de Simão para Cefas, que também é conhecido como Pedro. E o ponto interessante nessa parte é que aparentemente o dia foi tão bom com Jesus que eles não conseguiram guardar somente para si. Eles logo quiseram compartilhar. E sabe um detalhe importante? Olha para quem André quis compartilhar. André não quis compartilhar para as pessoas da sua rua. André não quis compartilhar para o seu bairro, para a sua cidade. André não quis compartilhar do outro lado do mundo. Não. André quis compartilhar primeiro para a sua família. Aqui é uma lição para mim e para você. Porque muitas vezes nós queremos desenvolver a missão de pregar o Evangelho para outras pessoas. E esquecemos que existem pessoas que são do nosso sangue,
que também querem ser encontradas por Jesus. E que eu e você somos os instrumentos usados por Deus para alcançar os primeiros da nossa casa. Será que nós temos dado um bom testemunho do que é estar com Jesus para essas pessoas? Você há de confirmar, né, de que normalmente as pessoas mais próximas, ou seja, as pessoas que são da nossa família, nós temos uma tendência ruim de muitas vezes de tratar mal. E infelizmente por essa situação, nós acabamos deixando escapar a grande oportunidade do que é estar com Jesus. Essa atitude de André de levar Jesus até Pedro deve ser algo que nos ensine, que faça a gente refletir, do tipo, eu preciso ser intencional, eu preciso levar Jesus também aos meus familiares, porque se Jesus é uma bênção para mim, eu desejo também essa bênção para os meus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então, reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. E tudo por conta de quê? Porque eles se permitiram não apenas ouvir, mas permitiram que aquela mensagem fizesse parte da vida deles. Veja que o contato com Jesus não foi diretamente com Jesus, foi por meio de uma outra pessoa, um mediador, né? Uma pessoa que, de certo modo, estava atravessada ali. Essa pessoa foi João Batista, aquele que veio com o propósito e missão de preparar o caminho para Jesus. Esses dois, João e André, se permitiram ouvir a mensagem de João Batista, se permitiram aceitar a mensagem, se permitiram viver essa mensagem. E por conta disso, estavam devidamente preparados para que quando Jesus os chamasse, para que quando Jesus falasse com eles, eles atendessem ao chamado de Jesus. O que isso nos ensina é que eu e você também devemos viver essa realidade. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos abertos a todos os apelos que o Espírito Santo faz aos nossos corações, sabe o que é que vai acontecer? Eu e você vamos acabar nos tornando como os líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes da época. Como assim, Davi? Vamos acabar sendo incrédulos, apenas críticos religiosos, que ao invés de se permitirem estar com Jesus, vão apenas criticar as ações e questionar as ações de Jesus. Essa não deve ser nossa realidade. Para isso, é preciso que eu e você deixemos o Espírito de Deus não apenas falar ao nosso coração, mas simplesmente nos conduzir, pois é por meio dessa condução que nós iremos nos aproximar cada dia mais do nosso Senhor Jesus Cristo. O último ponto que eu separei diz assim, toda a ênfase do Evangelho de João é trazer à luz quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada com o mundo. Em outras palavras, não tem como você compartilhar Jesus se você não conhecer Jesus. Já dizia aquele ditado, né, muito popular e conhecido por nós, que diz assim, você só dá aquilo que você tem. Não tem como dar Jesus se você não tem Jesus. Por isso é tão importante o nosso estudo guiado. Todos os dias nós temos esse encontro para estudarmos a lição, porque é por meio dessa lição, é por meio desse estudo, que a cada dia nós não apenas conhecemos Jesus, mas a cada dia estamos com Jesus e nos aproximamos cada dia mais, para muito em breve, pela graça de Deus, termos toda a eternidade ao lado dele. Chegamos ao fim de mais um estudo.
Hoje o nosso tema foi os 2 discípulos de João. E que nós possamos, a partir de hoje em diante, como diz a letra da música, sermos também um dos discípulos de Jesus. Tá certo? É isso, que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. E que Ele te traga novamente amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.